É sabido que quando o corpo repousa, o espírito se desprende. Mas isso é uma regra? Ou dependendo de alguns casos, o espírito permanece junto do corpo mesmo durante o sono? Eu tenho um filho de 6 anos que, quando ele dorme e o espírito se desprende, como ele se figura no mundo espiritual? Como uma criança de 6 anos mesmo? Ou ele assume a sua real identidade de espírito imortal, tendo, sabe-se lá, qual idade? Pergunta número 1. Não necessariamente desdobra. Uma boa parte de nós dorme junto com o corpo, principalmente os que tomam remedinho para dormir. Quando toma o remedinho que tomba, aí fica dormindo corpo e espírito. Quando o espírito se desprende tonto, confuso, sem lucidez. O aproveitamento no mundo espiritual é muito fraco, porque eles não conseguem entender o que está acontecendo. Eles ficam como se fossem bêbados, confusos, como se tudo fosse, como se fosse um sonho dentro do sonho. Então, isso está acontecendo. Às vezes tem um desprendimento parcial, mas não consegue ficar nem de pé. Então, são condições. Não é uma regra que dormiu, o espírito sai lúcido para viver a sua vida do lado de lá. Não. Tem muitos que dormem junto, outros saem confusos, e uma fração deles sai com lucidez. Sai com lucidez, vive com lucidez, mas quando volta, tem os que voltam e lembram, e tem os que voltam e não lembram. Lembram fragmentos do sonho. Eu sonhei que estava no local, não consigo lembrar direito. Outros não lembram nada. Não sonhei nada essa noite. Saiu, viveu, experimentou, mas ao retornar para o corpo, teve uma perda da capacidade de leitura da própria vida. Então, essa é uma circunstância que precisa ser observada. Segunda pergunta sua sobre seu filho. Resposta: depende da evolução dele. O processo reencarnatório ele é muito marcante para o espírito. Então, quando a gente desprende após o longo fenômeno da reencarnação, nós temos uma tendência de permanecer como somos, porque os ímãs do corpo eles restringem a manifestação do espírito e o espírito não consegue garantir a sua plenitude porque os laços materiais acabam impondo sobre o espírito as condicionantes da matéria. Então, ele fica como criança. Então, ele sonha como criança. Se você perceber, os sonhos são sonhos como criança, não sonha como adulto, sonha como criança. Mas, se for uma alma evoluída, ele desabrocha do corpo e ganha a plenitude. Não dá para imaginar Jesus dormindo com 1 ano de idade e se desprendendo como um bebê. Então, a depender da grandeza espiritual que a criatura possui, quando ela sai do corpo, ela assume a plenitude daquilo que ela é. Mas essa é uma característica reservada para os espíritos de grande caminhada, que já não estão mais submetidos às naturais amarras que a vida material produz, porque já tem uma caminhada muito grande e o desprendimento deles os conduz naturalmente para uma manifestação plena do lado de lá.